Fala turma, sejam bem-vindos aí mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa na área. Se vocês estão percebendo aí esse visual aqui um pouco diferente, é porque eu não estou no Brasil, eu estou nos Estados Unidos, estou em Orlando, na Flórida. É por isso que eu estou com esse papel de parede aqui, a cozinha, aqui uma parede. Mas a partir de amanhã eu já dou uma melhorada nesse cenário aqui pra gente, beleza? O importante é eu gravar o conteúdo para vocês. Tenho certeza que é com isso que vocês estão preocupados, que é isso que vocês querem. É conteúdo independente do ambiente, independente do cenário. A última operação que eu fiz com vocês bateu, foi um lucro aí de mais de 60%, quase 70% de lucro no Campeonato Argentino. Falei que não sou muito acostumado a operar em Campeonato Argentino, mas fiz uma análise aí no jogo do Defensa e Justiça. Com Defensa e Justiça o empate ele venceu e coloquei mais de 7 escanteios, teve 10. Então, operação ok. Vamos hoje às análises dos jogos aí do sabadão. Sábado de muitos jogos no Campeonato Brasileiro e eu vou trazer aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, envia aí para o máximo de amigos que você puder. E tem R$5 gratuito para vocês na descrição desse vídeo. É só clicar no link, fazer o seu cadastro e garantir seus R$5. Vamos direto ao vídeo de hoje. E o primeiro jogo para analisar nesse sabadão de futebol é Vasco da Gama jogando em casa contra a equipe do Cruzeiro. No último jogo do Vasco, eu operei na vitória do Botafogo que bateu, né? Infelizmente não tinha como fazer diferente. Nesse jogo temos o Vasco aí, é o 18º colocado, está dentro da zona de rebaixamento. Joga contra o Cruzeiro que, apesar de estar na 12ª colocação, também não está com retrospecto recente muito positivo. O time marcou 15 gols, levou 11, o Vasco marcou 11, levou 22. A média de gols de jogos do Vasco da Gama é de quase 3 gols por partida entre gols feitos e gols tomados. No caso do Cruzeiro, a média está dando exatamente 2.0, ou seja, fez 15 gols, levou 11, total de 26 dividido por 2, 13, que é o número de jogos. Então, média aí de 2 gols por partida. Temos um jogo aí com a cara de over goals. O Vasco levou o primeiro em 90%, levou gol em 90%, não ganhou 90%. O Cruzeiro não ganhou em 80% dos seus últimos 10 jogos. Lembra que eu falei sobre o retrospecto recente do Cruzeiro. Porém, é um time que marcou gols no primeiro tempo. Em 80% dos seus jogos teve pelo menos um gol no primeiro tempo. Over 0.5 HT. Para esse jogo aqui, a minha melhor análise, onde eu consigo encontrar valor e vejo aí uma odd interessante para fazer aquela múltipla, é mais de 1.5 gols numa odd aí de 1.36. Ideal para fazer a entrada múltipla, beleza? Pedro, quero dar uma arriscada um pouco mais. Se você quiser arriscar mais, aí você pode trabalhar, ambas marcam a 1.91. Eu, sinceramente, nesse jogo, prefiro trabalhar aqui o mais de 1.5 gols, é um pouco mais safe. O Vasco não tá muito bem, o Cruzeiro também não tá lá essas coisas todas, mas o Vasco precisa melhorar na competição. Quem sabe nesse jogo o Vasco aí não dá uma melhorada, né? Então, para Vasco e Cruzeiro, a minha análise é mais de 1.5 gols, odd de 1.36. Vamos ao jogo que, na minha humilde opinião, é o jogo mais importante do final de semana, um dos jogos mais importantes do Campeonato Brasileiro como um todo. Palmeiras contra Flamengo, Flamengo contra Palmeiras, jogo válido pelo Brasileirão. Na minha opinião, estamos diante das duas melhores equipes brasileiras na América do Sul e também as duas melhores equipes sul-americanas. Porque se você for comparar com os times argentinos, que geralmente estão ali batendo de frente com os times brasileiros, na minha opinião, hoje Palmeiras e Flamengo são melhores do que River Plate, do que Boca Juniors, do que os outros times argentinos. Opinião pessoal, beleza? Olha que detalhe interessante, o Palmeiras, ele levou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Em 80% dos últimos 10 jogos o Palmeiras levou gol. É um número interessante porque o Palmeiras sempre teve uma força muito grande na sua defesa, na sua zaga. O Gustavo Gomes, para mim, é o melhor zagueiro em atuação no futebol brasileiro. E aí você vai jogar contra o Flamengo, onde a força do Flamengo é justamente o seu ataque. Bruno Henrique voltou a jogar e a jogar bem. Pedro e Gabigol não estão lá, essas coisas. Gabigol nem jogou no último jogo válido pela Copa do Brasil. Pedro não está nos seus melhores momentos, mas você tem Everton Ribeiro, De Arrascaeta e uma série de outros jogadores muito bons.
ofensivamente, no caso do Flamengo. O Flamengo marcou o primeiro nas últimas 4 partidas, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas, marcou gols em 90% dos seus jogos, ganhou 80% deles, teve over 1.5 em 100% dos seus últimos 10 jogos e teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 100% dos seus últimos 10 jogos. Estamos claramente diante de uma equipe over. Para esse jogo aqui, Palmeiras e Flamengo, não pretendo trabalhar no back, nem na vitória do Flamengo, nem na vitória do Palmeiras. Para esse jogo aqui eu vou criar uma aposta junto com vocês aqui no site da Aposta Ganha, que é justamente onde eu deixei o bônus de R$5 para vocês. Vocês vão vir aqui em criar a aposta, eu vou trabalhar nesse jogo total de corners, a linha mínima aqui de 8.5 escanteios, e vou trabalhar aqui o total de gols, mais de 1.5 gols, para dar uma odd aqui de 1.58. Detalhe, essa linha do 1.5 bateu no Flamengo em 100% dos seus últimos 10 jogos. No caso do Palmeiras, o Palmeiras levou gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. Temos aí boas possibilidades para essa linha de mais de 1.5 bater. E além disso, eu trabalhei aqui mercado de cantos, a linha mínima de 8.5. Duas equipes que atacam muito pelas pontas, e o gramado do Palmeiras ele dá mais velocidade ao jogo, então aumenta sim as probabilidades de escanteios, beleza? Então para Palmeiras e Flamengo, a minha aposta é uma aposta criada, mais de 1.5 gols na partida, mais de 8.5 escanteios, que é a linha mínima para esse jogo, com a odd aí de quase 60% de retorno. E tá aí na tela o nosso palpite gratuito para esse sabadão de futebol, não poderia ser diferente. Eu tinha que trabalhar o palpite gratuito nesse grande clássico entre Palmeiras e Flamengo, jogo no Allianz, jogo que eu queria estar presente, mas infelizmente não vou poder. Acabei vindo para Orlando e não deu para poder ir para esse grande jogo. Inclusive, falar em Palmeiras, ó, camisa linda do Celtic. Comenta aí se você sabe qual é a temporada dessa camisa aqui. Vou só falar, tem mais do que 10 anos, beleza? Ficou a dica. Comenta aqui embaixo qual é o ano da temporada dessa camisa aqui do Celtic, time da Escócia. Vamos lá. Palmeiras e Flamengo, coloquei aí mais de 1.5 gols no jogo e mais de 8.5 cantos na partida. Deu uma odd aí de 58%. Trabalhei aqui com uma unidade, minha unidade é de 1.000. Odd de 1.58, retorno de 1.580. Na nossa última operação, que foi no Campeonato Argentino, bateu. E espero que também bata no jogo aí do Campeonato Brasileiro. Então, palpite gratuito na tela, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, jogo válido pelo Brasileirão, neste sábado, 9 horas da noite, que eu até agora não entendi por que esse jogo não é no domingo, transmitido em rede nacional. Sinceramente, não entendi, mas deve ter lá os interesses financeiros. Beleza? Então, palpite na tela para vocês, vamos atrás desse green. Vamos ao terceiro jogo analisado aí do Brasileirão, final de semana, sabadão de futebol. Cuiabá contra Bahia, Bahia contra Cuiabá. Na classificação temos ali os dois times muito próximos. O Cuiabá é o 13º colocado e o Bahia é o 15º colocado. É aquele famoso jogo de 6 pontos. Porque se o Bahia conseguir uma vitória em cima do Cuiabá, o Bahia vai a 15 pontos e empata com o Cuiabá. Cuiabá em 13 jogos marcou 12 gols e levou 16 gols. O Bahia marcou 14 gols e levou 20 gols. O Bahia tem um ataque melhor do que o Cuiabá, porém tem uma defesa pior do que a do Cuiabá. Para esse jogo aqui, vamos aos números. Cuiabá, menos 3.5 gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. Ambas marcam não em 70%. O Bahia não ganhou 80% dos seus últimos 10 jogos e teve menos de 3.5 gols em 90% dos seus últimos 10 jogos. É fácil você olhar aqui com esses números que eu falei e você identificar um padrão para esse jogo. E o padrão é menos de 3.5. Aconteceu nas últimas 8 partidas do Cuiabá e aconteceu em 9 das últimas 10 partidas do Bahia. Então, para esse jogo aqui, a minha melhor análise, o meu melhor palpite é menos de 3.5 gols, no odd aí de 1.22. Interessante para a gente fazer aquela entrada múltipla, para você pegar essa operação e juntar com a outra e fazer uma aposta múltipla. Então, para Bahia e Cuiabá, Cuiabá e Bahia, o meu palpite, a minha análise é menos de 3.5 gols nessa partida, padrão que vem se repetindo tanto no Cuiabá quanto no Bahia. E para encerrar as análises dos jogos deste sabadão de Brasileirão, temos aí Atlético Mineiro contra Corinthians. Na classificação, o Galo Mineiro é o 10º colocado e o Corinthians é o 16º colocado. O Corinthians
que acabou de jogar contra um time mineiro na Copa do Brasil, contra o América, perdeu, vem numa sequência horrível o Corinthians. E o Atlético Mineiro jogando em casa aí, o Atlético tem 18 gols feitos, 13 tomados, o Corinthians tem 11 gols feitos, 17 gols sofridos em apenas 13 jogos. O que é que está acontecendo com esse time do Corinthians? Números gerais, Atlético Mineiro marcou gol nas últimas 7, aí vai pegar um Corinthians bem debilitado na sua zaga, e não perdeu 80% dos seus últimos 10 jogos. Porém, não ganhou as últimas 5. Pedro, como assim? Como é que pode um time não perder 80%, mas também não ganhar nas últimas 5? O que acontece? Que você tem uma repetição ali de empates no caso do Atlético Mineiro. E tá aqui na tela para vocês, ó. Tudo isso que você tá vendo em amarelinho aqui é empate do Atlético Mineiro. Agora, o Atlético Mineiro jogando em casa, ele vem de uma sequência legal, ó. Vem dos 3 empates, mas vem de 5 vitórias. Então assim, e ainda mais jogando contra o Corinthians, pode ser o jogo ideal ali para o Atlético Mineiro vencer e levantar um pouco a sua bola. Detalhe, essa odd aqui de 1,57, ela já deu uma valorizada, ela está numa média ali de 1,60, 1,62, 1,63, o que torna mais interessante ainda. E é justamente aí que está a minha análise. Atlético Mineiro e Corinthians, a minha análise é uma vitória do Atlético Mineiro, uma vitória do Galo, jogando em casa contra a equipe do Corinthians, que não está nada bem. Então, para Atlético Mineiro e Corinthians, a minha análise, o meu palpite é uma vitória do Galo em casa. E dessa forma, turma, encerramos aí mais um vídeo de análise. Hoje deixei o palpite gratuito no clássico entre Palmeiras e Flamengo, as duas equipes aí que atualmente não, há pouco mais aí de já 4, 5 anos, estão dominando o Campeonato Brasileiro, estão dominando as competições sul-americanas. São duas das equipes mais fortes da América do Sul se enfrentando no estádio do Palmeiras. Eu não vou para esse jogo justamente porque eu estou viajando, senão estaria lá no Allianz acompanhando esse grande clássico, beleza? Espero aí que dê um green lindo nesse jogo. Espero vocês amanhã no vídeo do nosso Domingão.